Boa noite. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus... Perdão, eu coloquei errado. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5. 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, tenham assento em vosso reino, uma à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes se tratam com o império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentro de vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. No 5º, Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este homem, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo
14, versículo 1, e de 7 a 11. 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infantilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que faziam sua grandeza na terra e não se leva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação nesse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, senão quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então nós vamos passar a palavra para a Heloísa, que ela vai fazer o estudo para nós. Gente, boa noite. Vamos comentar essa lição do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então a lição é grande e dá assim exemplos de Jesus. E será que a gente ainda não, será que nos dias de hoje a gente considera importante realmente o que Jesus falou? Naquela época, para cá, muita coisa mudou. Mudou muito na parte material. E na parte moral, na parte do sentimento, na parte do autoconhecimento nosso, será que mudou-se muito?
não resta dúvida que mudou. Houve o progresso e está acontecendo aos nossos olhos. Mas a necessidade de procurar os ensinamentos de Jesus, de procurar algo mais do que o que nós vivemos, nos pega muitas vezes pelo sofrimento. Para aqueles que procuram pelo amor, é porque já alcançaram degraus de evolução maiores. Mas a grande maioria de nós vem pela dor, porque a dor e o sofrimento é que nos empurra para procurarmos um alívio. E o alívio não tem outra forma. Ele só pode vir do plano espiritual, da parte espiritual do nosso ser, da nossa essência, para nos fazer procurar algo mais do que o que nós estamos vendo, sentindo, ouvindo, algo mais do que as nossas vidas materiais. Então nós chegamos no Espiritismo, nós aqui e muitos outros companheiros, e muitos irmãos em humanidade ainda se encontram em degraus inferiores, não querendo dizer que os espíritas estejam superiores, não. Mas nós já procuramos uma explicação melhor para as coisas, para tudo. E por mais que nós expliquemos, que a gente leia os livros da doutrina, tudo volta em Jesus. Porque a gente não pode sair do que ele falou, do que ele exemplificou, porque não tem outra forma. Então, essa lição fala muito sobre a humildade, sobre o orgulho. Será que nós já somos humildes? Será que o nosso orgulho já abaixou? O reino dos céus, que foi perguntado para Jesus. O que a gente entende por reino dos céus? Porque a nossa vida, graças a Deus também, a gente não pensa que vai para o reino dos céus um dia. A gente não pensa que vai morrer. Ainda bem também, né? Porque senão a gente não faria nada. Tudo que a gente fizesse parece que não teria sentido. Eu vou morrer mesmo? Para que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Um monte de coisa. Então, a gente já tem dentro de nós que não é para nós, é para os outros. Não é para a nossa família, é sempre para os outros. Então, a gente tem que ter um meio termo. Nem viver, nem achar que a gente nunca vai passar para o plano espiritual, e nem achar que a gente é eterno nessa vida. Hoje em dia se procura muito a parte material, a parte da beleza física, a todo e qualquer preço, muitas vezes. E a parte assim moral, espiritual, a gente é cutucada, a gente vem, a maior parte de nós. Então eu já comentei também algumas vezes sobre esse livro. Eu tirei alguma coisa dele para trazer para vocês. Esse livro ele é bem atual. Ele foi psicografado por Divaldo o ano passado. Deixa eu ver a data aqui. Em 9 de abril de 2010. Então, nós estamos com um ano apenas. Eu achei esse livro, fui recomendada a lê-lo, recomendo a todos também. Nós precisamos ler, gente. Nós temos um legado enorme de Chico Xavier, que plantaram os livros da doutrina, explicando mais ainda as 5 obras básicas de Allan Kardec, mas a gente às vezes não lê, não dá tempo, não gosta, né? Mas é importante a gente ver. Eu gosto demais das obras de André Luiz, também trouxe um
um exemplo que depois eu vou citar, ação e reação. Então, lendo, a gente medita sobre o que é falado. No plano espiritual, a relação imensa que tem o plano material com o plano espiritual. Para a maioria das pessoas que nem acreditam na doutrina, porque não acreditar, acho que é muito difícil um que não acredita de jeito nenhum. Pode até negar, mas a essência da imortalidade dos espíritos já está muito divulgado, até em filmes, porque é necessário para a época que nós estamos vivendo. Então, o Chico ajudou a plantar a doutrina, a explicar. Tem coisas nos livros que a gente tem dificuldade para entender até hoje. E foi psicografado em 1940 e poucos, 1950, 1960. Mal estava chegando a televisão para todos nós. E agora a gente está na internet, tudo está, até nossas palestras. Então, tem coisas que a gente tem que ler, porque é muito, muito assim, gratificante, eu acho muito bonito. Porque André Luiz conta passagens das pessoas, indo nos encarnados, junto com os emissários, contando as coisas, mostrando coisas que a gente vive, histórias nossas, muitas vezes. E esse livro, que é bem atual, já da nossa era, eu separei alguns trechos dele, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos chamando a atenção, nada mais, nada menos, para as lições de Jesus. Então, já na introdução, começa assim: vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Quer dizer que não é brincadeira, né, gente? Nós realmente estamos passando por um momento de transição. Nós temos que acordar, não tem outro jeito. As lições de humildade, de orgulho, de Jesus, a gente tem que seguir. Tem não, né? A gente segue se quiser. Mas aqui já mostra a importância. Esse aqui é na introdução do livro, pelo próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda. Aí depois continua. Eu peguei só alguns trechos que eu achei interessante. As criaturas que persistirem na acomodação perversa, da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, as criaturas que não evoluírem, que se mantiverem em tudo o que foi falado aqui, não terão mais condições, pelo menos momentaneamente, de reencarnarem na Terra. E irão ajudar a evolução de mundos inferiores,
com o conhecimento que eles já têm. E, ao mesmo tempo, sofrendo a saudade, que não saberão dizer do quê, sofrendo as próprias custas, e eles também irão se melhorar. E aqui fala que mais tarde, talvez depois de alguns séculos, poderão retornar à Terra. Então, ninguém é condenado eternamente. Fala também, eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos. Então, eu achei muito interessante, porque é tudo que a gente está vivendo mesmo. Eu encontrei nesse livro, porque eu pensava por minha vez, a gente vai para a regeneração, o mundo vai melhorar, mas a gente está vendo tanta coisa ruim, parece que está piorando. Como que será que vai ser? Eu ficava pensando, né? Então, aqui realmente está falando que é o que está acontecendo. Ao lado dos transtornos depressivos, da droga, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, ser honesto, fazer as coisas direitinho, não está na moda, né? Hoje em dia, quem não quer tirar vantagem à custa de pouco sacrifício, quem não quer largar para os outros as coisas que ele tem que fazer, quem procura ter paciência, quem procura ser bom, é bobo. Não é? E isso já vem de tempo. Fala, larga de ser bobo, faz isso aí, o que tem? O que tem? Né? Então, fala mais para frente, que eu não vou ler o trecho, que é para perseverar, gente. Não é para achar que a gente que está fora. É para perseverar. Para a gente procurar mesmo, firmar no bem, porque a transformação que vai ocorrer é para quem já está assim e vai continuar. Deixa eu só ler mais esses trechinhos que eu achei. Aqui, ó. Então, falou que as crises estão realmente no auge, mas, ao mesmo tempo, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então, a ajuda já está vindo também. Seres missionários, fala aqui que até de outros planetas mais evoluídos. Fala também, o que eu já comentei, que em outras oportunidades nós já fomos ajudados e provocando desenvolvimento na tecnologia, na ciência, na filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Então, é uma realidade que a gente não pode fugir. E uma outra coisa que eu achei também interessantíssima, nesse trecho que eu vou ler, concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente
nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião, que, mal baratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de estâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor, desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Então, eu achei muito interessante que realmente estão entre nós espíritos missionários, mas muitos espíritos que foram segurados, digamos assim, em algum local, né, do plano espiritual, e ficaram ali um tempo, sem reencarnarem, para não atrapalhar o desenvolvimento nosso, do globo terrestre, da humanidade como um todo. E aí ele surgiu, né, a gente viu muita informação, que essa é a última oportunidade que eles reencarnarem para ver se eles readquirem. Né? E acompanha a evolução dos outros ali. No entanto, muitos não conseguem. Né? Então, e eles falam aqui também que são assim, que eles... a gente convive com eles no dia a dia. E eles estão para perturbar mesmo a sociedade. E eles são pessoas bonitas também, porque eles estão em corpos físicos como a gente. E que eles estão perturbando e tendo a chance de se melhorarem. E eu achei engraçado que fala que uns são exóticos, muitos agressivos. A gente vê cada tipo mesmo hoje em dia, não é? Então, assim... A começar das tatuagens, me desculpem quem estiver aqui, não, nada assim, mas, nossa, a gente vê cada pessoa, não estou falando que todos os que têm é espírito inferior, mas, antigamente, todo mundo reparava, agora todo mundo quer fazer tatuagem, piercing, e uns cabelos esquisitos. Então, parece que é uma grande maioria para agredir a sociedade. Exatamente, para voltar ao primitivismo dos índios, dos bárbaros de antigamente. Então, está todo mundo misturado mesmo. Né? E também tem espíritos que já reencarnaram com outra concepção, né? Para mudar as coisas. Mas eu achei muito interessante quando eu li isso. Eu nunca tinha pensado que tinha essa classe de espíritos para bagunçar, né? E acaba, muitas vezes, muitas coisas deles se tornando naturais até para quem é mais normal, entre aspas. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí, continua. Ó, da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado
e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Então, as alterações boas já estão ocorrendo também. E fala aqui que vai acontecer cada vez com maior velocidade, né? Continuando. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse, mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Então, o nosso futuro, espero que seja o nosso, né? Vai ser muito belo, vai ser muito maravilhoso, pelo que fala aqui. Mas, antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consunção libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Então, realmente está tudo previsto, o que a gente está vendo, né? Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Então, aqueles que não conseguem se igualar vão combater, como sempre ocorreu em toda a história da humanidade, né? Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado. Então, nós devemos pensar muito bem nisso, dar graças a Deus pelo que vai nos ocorrer, que nós possamos ter o merecimento de continuar aqui, né? A gente não sabe também o que vai nos acontecer, mas tudo que está acontecendo já estava previsto mesmo. E para encerrar, eu peguei um exemplo do livro de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, Ação e Reação. Voltando ao assunto do intercâmbio que existe muito grande entre nós encarnados e os desencarnados, nós precisamos ficar muito atentos à obsessão. Porque, da mesma forma que deve estar cheio de espíritos aqui, eles estão por todo lado. E nós nos deixamos influenciar o tempo todo por eles. Como existe a pergunta do Livro dos Espíritos:
se os espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta é que muitas vezes eles nos dirigem. Então, que possamos ser dirigidos pelos espíritos bons. Então, eu peguei um exemplo que, sobre o orgulho, sobre a posse, era um fazendeiro que se chamava Antônio, e ele era dono de uma grande fazenda. Tinha sua esposa e um filho pequeno. E tinha 2 irmãos. E ele queria a fazenda e as posses só para ele. Então, um dia ele convidou os 2 irmãos mais novos para passear no lago da propriedade. E os irmãos não sabiam nadar. Então, ele foi para um lugar bem fundo e fez com que eles caíssem na água e se afogassem. Aí ele esperou um tempo para depois pedir socorro, como se ele tivesse. Então, ninguém nunca ficou sabendo que ele tinha assassinado os irmãos. E os irmãos, logicamente, não o perdoaram. E, dali uns 6 anos, mais ou menos, a esposa dele também desencarnou no mesmo lago. E ele ainda viveu mais uns 20 anos, aproximadamente, e quando desencarnou, quem que o esperava? Os seus perseguidores, comandados, porque ele tinha sido uma pessoa muito sovina, muito mesquinha. Então, não era só os 2 irmãos que tinham raiva dele, tinha muita gente que não gostava dele. Então, fala aqui no livro que qualquer ato bom que a gente faça, a gente, depois do lado de lá, tem alguém que lembra de nós. Mas se a gente não faz nenhum, ou se, pelo contrário, a gente é irritante para todo mundo, né? Então, ninguém quer saber, quer mais é que a gente se dane, né? Então, assim era o caso desse Antônio. Ele não tinha feito nada de bom. Pelo contrário, ele assassinou os 2 irmãos, ninguém nunca descobriu. Quando ele desencarnou, ele foi pego no plano espiritual e foi muito castigado. Então, a gente precisa ler para ver o que vai acontecer, né? Então, ele ficou, não lembro aqui quanto tempo, preso dos carrascos espirituais dele. Eles hipnotizaram ele, deixaram ele com a mentalidade enfraquecida. Ele ficou assim, que nem um bobo, de tão ruim que ele ficou. E, conforme foi passando o tempo, porque nada é eterno, ao contrário do inferno católico, o inferno até existe, mas não eternamente. Chegou uma época que ele foi ajudado, ele foi recolhido a uma casa de assistência, um pronto-socorro espiritual, e recebeu o tratamento magnético dos guias da instituição. Mas ele não melhorou muito, não, ele continuou meio desacordado. Aí chamaram a esposa dele, que tinha sido esposa dele, para ajudar na reabilitação dele. Então, é muito bonito, que aí mostra a força do amor, né? As únicas pessoas que ele tinha sido bom na vida, tinha sido a esposa, para a esposa e para o filho. E a esposa amava ele demais, e ela já era um espírito mais evoluído, ela queria ajudá-lo. Então, chamaram ela para ajudar no despertar dele. Então, ela chegou e fez uma oração muito bonita, e no momento da oração, ela se transfigura assim de muita luz, e ele acorda, e a chama pelo nome, Alzira, assim como quem desperta de um pesadelo muito longo. Então, estava dado o primeiro passo para o restabelecimento dele. Depois se dirigiram à fazenda que ele tinha, e os 2 irmãos que ele assassinou estavam lá na fazenda, junto com inúmeros espíritos obsessores que também eram apegados à posse de terras, que estava tudo ali. Aí, para poder ajudar, eles tiveram que,
o André Luiz conta que tiveram que entrar em contato com os obsessores, como se fossem espíritos comuns. E aqui, essa passagem que eles explicaram, eu achei muito interessante. Eles explicaram mais ou menos o mecanismo da obsessão espiritual, um dos mecanismos. E quem explicou foi o próprio obsessor. Quer dizer que os obsessores também são inteligentíssimos. Existem escolas, ó. Ele fala assim, ó, nós aprendemos nas escolas de vingadores. E foi explicar como que estava sendo feito, eles estavam obsediando o sobrinho, que era o filho que ele tinha deixado pequeno, e que naquela ocasião já tinha 40 anos. Já era casado e tinha 2 filhos. E ele era sovina que nem o pai também. Ele era, assim, muito apegado ao dinheiro. Então, eles estavam obsediando o filho e o pai, no plano espiritual, e o filho encarnado. Então, eles foram explicar para o André Luiz como que eles estavam fazendo para obsediar chama Luiz, o filho. Ó, aprendemos nas escolas de vingadores, lá no plano espiritual, lógico, né, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Ou seja, nós somos um livro aberto, todos nós. Em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, quem está falando é o obsessor, né? Entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. O que quer dizer isso? Eles estavam obsediando o Luiz, que era herdeiro da fazenda, e ele era extremamente pão duro, sovina. Fala aqui no livro que ele tinha o dinheiro para admirar o dinheiro, como se fosse um tio Patinhas, que ele não gastava nada, nem com ele, nem com a esposa, nem com os filhos, que eles viviam até com dificuldade. E ele guardando os milhões que ele tinha para poder ficar seguro que ele tinha. E os espíritos que queriam atormentá-lo colocaram inúmeros outros espíritos
lá na fazenda com a mesma mentalidade. E o que explicou, que eu pude entender aqui sobre a obsessão, é que todos nós temos um desejo central, um pensamento que nos caracteriza, que é maior que os outros. E os obsessores veem isso em nós. E se eles querem nos atormentar, eles aumentam o que a gente já tem de ruim. Então, a gente mesmo começa a nossa própria obsessão pelo pensamento, pelo sentimento nosso, pelo que a gente é. E os espíritos obsessores vão lá e cutucam, e aumentam, e nos hipnotizam, e nos fazem aumentar em muito aquilo que a gente já é de ruim. Aí, então, eles comentam aqui, ó. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. E também, ó, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando influências felizes ou infelizes, que nos mantêm na situação que nós buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno é o reflexo de nós mesmos. Voltando à lição, o reino dos céus está em nós, se a gente quiser, que possamos querer. Obrigada, gente. Então, nós agradecemos a Heloísa, né? E vamos passar a segunda.